Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A aula de hoje vai ser sobre as definições recursivas, tá? Então vamos lá. Vamos lá para a definição, né? Uma definição de uma função é dita recursiva quando usamos a própria função na sua definição. Então, por exemplo, né, que a gente tem a sequência de Fibonacci, tá? Então, essa sequência ela foi criada para descrever o crescimento da população de coelhos, né? E ele faz uma hipótese, né, interessante aqui, que o coelho, depois de 2 meses, ele já está maduro sexualmente, então ele já pode se reproduzir. Então, essa função aqui, ela vai me dizer quantos casais de coelho eu vou ter no enésimo mês, tá? Então, como é que eu faço para aplicar a definição, para encontrar a quantidade de casais de coelho no quarto mês, né? Então, no quarto mês vai ser a soma dos casais de coelho do terceiro mais a soma do casal de coelho do segundo. Aí aqui aplica a definição novamente, né? Do terceiro vai ser do segundo mais do primeiro mês. A do segundo, a do primeiro mês mais do mês zero. E aí eu obtenho do segundo mês aqui eu vou ter 2 casais de coelho, tá? Do terceiro mês eu vou ter 3 casais de coelho. E continuando, no quarto mês eu vou ter 5 casais de coelhos, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Então agora a gente vai usar a definição recursiva para definir funções que trabalham com listas, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é da função length, tá? Então a função length, o que é que ela faz? Ela recebe uma lista e vai devolver o tamanho dessa lista, né? Então, o que é que ela vai fazer, essa função? Ela vai transformar... A gente vai pegar aqui os caso base, né? Os casos mais simples e o passo recursivo, né? Então, o caso mais simples, ele vai transformar a lista vazia em zero, tá? E aí, o caso recursivo, né? Ele vai transformar a lista não vazia, né? XXS, em 1 mais o tamanho da lista da cauda, né, da lista XS. Então, a definição recursiva do length fica simplesmente assim, tá? Depois agora a gente vai fazer a da função take, né? Então a função take, o que é que ela faz? Ela recebe um inteiro, uma lista e devolve uma lista, tá? Uma lista de tipos A, de um A qualquer, né? Então o que ela faz? Ela vai devolver o take n xs, ela vai devolver os n primeiros elementos de uma lista xs, tá? Então, a gente tem aqui uns casos simples, né? Que é pegar 0 elementos, vai devolver uma lista vazia. Pegar uma quantidade de elementos de uma lista vazia, vai dar vazio. E aqui eu vou ter que aplicar o caso recursivo, né? Então, a função take, né? Para pegar n elementos de uma lista vazia, eu vou obter a lista vazia, né? Pegar 0 elementos de uma lista qualquer, vai dar a lista vazia, né? Que eu estou usando o coringazinho, o underline, né? Que pode ser qualquer lista. Para pegar n elementos de uma lista não vazia, eu vou obter, né, uma lista com x na cabeça e a cauda formada a chamada recursiva, né? Chamar a função take n-1 da cauda, tá? Então a função take fica essas 3 linhas, tá? Agora a gente vai definir recursivamente a função map, né? A função map, ela recebe o primeiro parâmetro, né? O primeiro argumento dela vai ser uma função que transforma A's em B's, depois uma lista de A's e devolve uma lista de B's, né? Então o que é a função mapf xs vai devolver, né? Uma lista formada pela aplicação da função f a cada elemento da lista. Aqui 2 exemplos, né? Mais 2 nessa lista vai dar a lista 3, 4, 5, 6 e o maior que 3 nessa lista vai dar false, 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 true, né? Então a gente também tem um caso base aqui, se a lista for vazia, eu devolvo a lista vazia, né? E aqui seriam os casos
recursivos, né? Então, caso simples, né, a mapf transforma uma lista vazia em uma lista vazia, e a mapf vai transformar a lista não vazia xxs na lista com fx, né, aplicando a função f na cabeça. Então, fx na cabeça, e a cauda é formada pela aplicação do mapf na lista xs. Então, basicamente é isso, tá? Então, a função map fica desse jeito. E agora a gente vai para a função zip, tá? Então, o zip, ela é uma função que ela recebe... O primeiro argumento vai ser uma lista de A's, o segundo uma lista de B's, e vai devolver uma lista de formato de tuplas, né, contendo os elementos, né, de ambas as listas que ocorrem na mesma posição. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Os dois primeiros são casos bem simples, né, que é qual o retorno da função zip se a primeira lista for vazia, tem que dar vazio, né? Então não consigo fazer nenhum par. Se a segunda também for vazia, eu devolvo vazio, né? E se a lista não for vazia, eu vou ter que tirar a cabeça das duas listas e fazer uma tupla e chamar recursivamente para as caudas, tá? Então vai fazer isso. Ele vai transformar uma lista vazia em uma lista qualquer em uma lista vazia, uma lista qualquer em uma lista vazia em uma lista vazia, e se ele receber duas listas não vazias, eu retorno uma lista com XY na cabeça e a cauda formada pelo resultado do zip nas respectivas caudas, tá? Então, só isso, a função zip. E vamos passar para o último exemplo, que é a função mesh, tá? Então a função mesh, ela vai receber duas listas, né, formado por elementos do tipo A, e devolver uma lista do tipo A, né, onde esse tipo A ele tem uma restrição, né, ela vai pertencer à classe dos tipos ordenados. Então ele tem que saber resolver as operações menor igual e maior igual, tá? Maior e menor, né? Então o que é que o merge de xs e ys vai fazer, né? Ele recebe duas listas ordenadas, aqui eu vou fixar em ordem crescente, e vai devolver uma lista ordenada também em ordem crescente, tá? Então aqui a gente tem uns casos básicos, né? Uns casos simples, né? Se eu fazer um merge de uma lista vazia com uma lista qualquer, vai dar essa lista. Se de uma lista não vazia com a lista vazia, vai dar a primeira lista. E aqui é o caso recursivo, né? Então a gente tem que pensar aqui, né? Eu vou pegar a cabeça das duas listas e vou colocar como cabeça da lista final o menor deles dois, tá? Então, o que ele vai fazer, né? Se ele receber uma lista vazia, uma lista qualquer, ele devolve a lista XS. Se a primeira for não vazia, a segunda for vazia, ele vai devolver a primeira. E se as duas for não vazia, ele vai retornar uma lista com o X na cabeça se o X for menor ou igual que o Y. E a cauda formada pelo merge das outras duas listas, né? Da primeira tirando X, a segunda da lista completa. E com o Y na cabeça se o Y for menor que o X. E a cauda sendo formada pelo merge da primeira lista completa e da segunda sem o Y na cabeça, tá? Então, é só isso. Tchau!